Hello and welcome to another English class. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Simple Past, ou passado simples, para alguns, né? Então, aqui é bem simplesinho até um certo ponto. Por quê? Porque dependendo de como for abordado, vão ter algumas especificações mais interessantes e que vão se complicar um pouquinho, que é o que a gente vai ver na metade dessa aula. Então, vamos lá, seguindo em frente. Primeiramente, analisando a questão de estrutura gramatical, a gente vai ter a formação desses verbos, tá? Desse tempo verbal. Primeiramente, a gente vai ter aqui um sujeito, o verbo que vai estar no passado e um complemento. Sendo que, dependendo da situação, às vezes a gente vai ter isso aqui, ó, só o sujeito e um verbo no passado. Mas vai depender bastante de como a frase de vocês vai estar organizadinha aí direitinho, ok? Então não se sintam totalmente devastados com essa informação. Uns exemplos interessantes aqui. He played video games all day long. Ele jogou videogames o dia inteiro, olha só. O he aqui vai ser o meu sujeito. O play, que é o verbo jogar, vai ser aqui o meu verbo. E aqui vai ser a partículazinha do passado que a gente costuma colocar. Vou explicar melhor sobre isso aqui no próximo slide. E aqui eu tenho videogames all day long, que eu posso chamar isso aqui do meu complemento. Veja só como está organizado cada uma dessas estruturas em cada canto. O meu sujeito, certo? O meu verbo no passado, que é este aqui, e o meu complemento, que vai abranger daqui até aqui. Ok? Vai depender muito de como está organizada a frase. Essa frase ela teve um complemento meio bastante longo, mas algumas frases vão ter uns complementos bem mais curtos, ok? Continue. A gente tem a questão da conjugação. Vou tentar ser o mais breve possível aqui nessa aula. Então a gente tem aqui de um lado o que a gente chama de verbos regulares ou regular verbs, e nós temos do outro ladinho aqui os irregular verbs. Ninguém está esperando por essa, né? Então, de um lado, eu vou ter os verbos que se comportam de uma forma mais regular, ou seja, eles todos vão seguir um determinado padrão. Que padrão é esse? Esse padrão que a gente está vendo aqui na conjugação que eu acabei de colocar. Por exemplo, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Tudo isso aqui vai depender bastante, tá, de como o verbo é organizado na forma regular. E quando é que eu sei que um verbo é regular ou irregular? Agora é que as coisas complicam um pouquinho no passado simples. Por quê? Deixa eu mudar aqui a setinha para ficar melhor. Porque desse lado aqui, onde eu tenho os meus verbos regulares, eles são a maioria dos verbos, certo? São a maioria deles. Eu utilizei como exemplo aqui para conjugar o verbo work, que é o verbo trabalhar, certo? Esses verbos aqui são a maioria dos verbos da língua inglesa, tá? O que a gente faz com eles? A gente vai e adiciona a partícula ed, tá? Em cada um deles, não importa o sujeito, tá? Você vai e adiciona um ed. Ou seja, se você vê um verbo que está com a terminação aqui no ed, você sabe que esse verbo está no passado, ok? Agora, nos irregulares aqui, os irregular verbs, a gente complica um pouquinho as coisas. Por quê? Porque eles têm formas irregulares. Eles não vão seguir algo regular, um padrão bonitinho, como foi colocado aqui no verbo work. O verbo work, por ser um verbo regular, quando ele vai para o passado aqui, tá? A gente acrescenta o ed. Pronto, acabou, só isso. Agora, os verbos irregulares que eu tenho aqui, não. Cada um deles, dependendo de qual verbo a gente for utilizar, eles vão ter uma forma única de serem escritos. Por exemplo, o verbo go, que eu utilizei como exemplo aqui, que é o verbo ir,
Quando eu coloco este verbo no passado, ele se transforma em uma coisa totalmente diferente, que é o verbo went. Olha só, went para go, totalmente diferente, tá? Coisas como essa acontecem também na nossa língua portuguesa. Por exemplo, o verbo to be, que é o verbo ser e estar. Eu não vou conjugar, por exemplo, eu ser, tu ser, ele ser. Eu vou conjugar eu sou, tu és, ele é. Observem como cada uma das conjugações tem uma diferença bem grande, até da escrita. A mesma coisa acontece aqui com os verbos irregulares. Eu tenho aqui um verbo totalmente diferente e outro totalmente diferente, tá? São a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho um verbo ir e aqui tenho fui, tá? Ou foi. Então aqui eu tenho I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went e they went. Tudo isso organizado aqui dentro de verbos irregulares. Tá, mas a pergunta que não quer calar, que deve estar na cabeça aí de vocês, com certeza é: como é que eu vou saber quando eu tenho um verbo irregular em uma frase? Tá aí. Só dá para saber com uma coisa: você aprendendo direitinho cada um dos verbos irregulares e cada uma das suas formas. Ah, não existe uma fórmula, alguma coisa para saber? Infelizmente não. Só você sabendo o vocabulário certinho, conhecendo as formas corretas, é que você consegue fazer isso. Resumindo, se você tiver uma tabelinha para consultar, ou o famoso decoreba dos termos mais arcaicos aí que a gente tem na aprendizagem. Vamos para o próximo slide para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha só o que eu tenho aqui. Nossa, não dá para enxergar quase nada, né? A resolução da imagem aqui está mais baixa, mas dá para entender. O que eu coloquei aqui não é um emaranhado de palavras aleatórias. Todas as palavras que eu tenho aqui são verbos irregulares. Só para vocês terem uma noção da quantidade de verbos irregulares que existem e das formas diferenciadas que eles possuem. Olha só, vou dar um exemplo aqui, o verbo to be, que é o verbo que a gente mais conhece. Quando ele vai para o passado, ele vira was ou were. E quando ele vai para o particípio passado, ele vira been. Mas essa parte de particípio passado a gente fica para uma próxima aula, certo? Então, no passado simples, eu sempre vou ter uma forma diferenciada, tá? Que são essas formas que estão em rosa aqui, para falar de verbos irregulares, certo? Então, o ideal é ter uma tabela como essa para pesquisar esses verbos, tá? Porque não tem outra forma de aprendê-los, não existe uma forma mágica ou uma fórmula para entender esse tipo de irregularidade nos verbos. Eles são assim, é uma regra gramatical e deve ser respeitada, tá? Então, voltando para o outro slide aqui, a diferença básica é que, de um lado, eu vou acrescentar o ed nos verbos regulares, e nos irregulares cada um vai ter uma forma diferenciada. O go vira went. O verbo sleep, por exemplo, que é o verbo do comer, ele vira slept, com um P e um T no final. Então vai depender muito de cada forma básica que eles possuem. É só vocês lembrarem, é como se cada pessoa, cada indivíduo, como nós somos, temos as nossas particularidades. Ninguém é igual a ninguém. A mesma coisa acontece com os verbos irregulares. Cada um tem a sua formazinha básica. Continuando aqui, vamos passar agora para a formação de frases, certo? As frases afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos analisar a estrutura básica de cada um e como é que se comporta com o que nós chamamos de verbo auxiliar. Todo tempo verbal da língua inglesa possui um verbo auxiliar, que é o que vai transformar frases afirmativas, como essas aqui, tá, em frases interrogativas ou negativas. É a presença dele que faz com que essas frases sejam frases interrogativas ou negativas. Mas vamos aqui a uma parte mais básica e mais simples, que são as afirmações, certo? Então aqui eu vou ter basicamente o seguinte: sujeito, tá? Verbo do passado e complemento, ok? Basicamente o que foi colocado no início dessa nossa aula aqui. Então, aqui eu separei 4 exemplos, que é o que a gente vai utilizar tanto para as afirmações aqui, quanto para as negações e interrogações que eu vou ter nos próximos slides. Então, eu tenho os seguintes exemplos. He went to the park yesterday. Ele foi para o parque ontem. Olha só como eu tenho aqui, ó.
sujeito, que é o he. O verbo no passado, é aquele went, né? É, exatamente. O verbo irregular aqui, ó, went. E o meu complemento, que é daqui até aqui. Vou até circular aqui para ficar bem organizado. Então aqui eu vou ter o meu sujeito, que é ele. O verbo no passado, que é o went, que no caso aqui fica foi, tá? E o complemento, que é to the park yesterday. Então, observe como a estrutura básica é. Nível 1, nível 2, nível 3 de cada uma das estruturas. É basicamente isso na forma mais básica, tá? Olhem os outros exemplos. Outros exemplos eu vou só apontar aqui direitinho para vocês analisarem. O Jonathan, que é o sujeito, slept. Olha o que eu falei antes para vocês. O slept, que é o verbo sleep, só que é na forma irregular dele. All day on his room. O Jonathan dormiu o dia todo no seu quarto. Terceiro exemplo. Eric worked, o verbo regular aqui, in the old factory near here. Eric trabalhou na fábrica velha perto daqui. Quarto exemplo. Gabriela played, é de aqui, o verbo regular, volleyball with her friends. Gabriela jogou voleibol com suas amigas. Observe que a afirmativa é a coisa mais básica que tem. Sujeito, verbo no passado, complemento. Só isso. Agora, na negativa e na interrogativa, é que a gente precisa utilizar o que a gente chama de verbo auxiliar. E nesse caso, o verbo auxiliar é o did. Esse rapazinho bem aqui. Tá? Então, vamos analisar aqui direitinho. Primeiramente, eu vou ter o sujeito, tá? Mais o did, que é o verbo auxiliar do simple past, ok? É o verbo auxiliar do simple past. Não podem esquecer isso de jeito nenhum. Mais o not, que vai ser a minha partícula de negação. É praticamente o não na frase. Por que eu coloquei o didn't aqui entre parênteses? Porque é o que eu mais vou ver em textos. É como se eu pegasse esse did bem aqui e juntasse com o meu not, tá? E esse O aqui desaparecesse. Aí eu tenho no lugar desse O, eu coloco esse símbolozinho aqui que a gente chama de apóstrofo, tá? Aí vira o didn't, ok? Mas se quiserem utilizar o did not, também tá perfeito. Depois eu tenho o verbo principal aqui, que é o main verb, é o verbo principal, tá? E o complemento. Agora, alguns de vocês podem perguntar, professor, por que ao invés de verbo principal, você não deixou o verbo no passado, como é o que no caso aqui, ó, que acontece nesse slide aqui, verbo no passado, na afirmativa. Isso é bem simples. Isso acontece por quê? Porque quando eu tenho uma frase negativa ou interrogativa, eu vou precisar utilizar o did, certo? Quando eu utilizo esse did aqui, eu já estou demonstrando para quem está lendo a minha frase que a frase está no passado, certo? Então não tem necessidade nenhuma de eu repetir o mesmo verbo no passado aqui. Então quer dizer que se o did aqui está presente, esse didzinho bem aqui, se ele está presente aqui na frase, quer dizer que eu não preciso colocar o verbo na forma do passado? Não, não precisa. O verbo principal aqui fica na forma normal dele, tá? Por quê? Porque o did já está indicando que a frase está no passado, no simple past, tá? Então não tem necessidade de eu repetir um verbo no passado aqui, porque fica passado, passado, fica uma redundância, gramaticalmente falando. Vamos aos exemplos para entender melhor. Olha só. Eu vou utilizar até os exemplos que a gente viu na forma afirmativa nos slides anteriores. Observe. He, que é o sujeito, didn't, eu vou utilizar didn't, tá? Que é o mais comum em texto de língua inglesa. Go to the park yesterday. Observe o que aconteceu aqui. Na frase anterior que a gente analisou, eu tinha colocado went. Lembram lá? Bora voltar no slide para a gente analisar. Olha só, o went bem aqui, ó.
Agora, quando eu passo essa mesma frase aqui para uma forma negativa, que é o que está acontecendo aqui, o que antes era went volta a ser go. Por quê? Porque o meu didn't bem aqui já está no passado, como eu esquematizei aqui. Então não tem necessidade de colocar passado mais passado. É só ele que vai indicar que a frase está no passado, tá? E se ela está indicando isso aqui, não precisa colocar o verbo principal no passado. Outro exemplo. Jonathan didn't sleep all day on his room. Entendam também que a mesma coisa acontece nessa frase. Olha só, o didn't está aqui presente. O que antes era slept, agora está sleep. Ou seja, a forma normal do verbo, tá? Por isso que eu tenho sujeito mais did, mais not ou didn't, mais o main verb e não verbo no passado. Eu tenho verbo principal, não verbo no passado. Por quê? Porque o did já está aqui, beleza? Continuando, agora para as interrogações. Observem aqui o que eu tenho. Nas interrogativas, tá? É bem mais simples. O que acontece? Acontece uma troca. E que troca é essa? Eu vou trocar o sujeito pelo meu verbo auxiliar. O sujeito que sempre vem no início da frase, agora ele troca de lugar com o did, que é o verbo auxiliar do passado. Então a estrutura básica vai ficar o did mais o sujeito mais o verbo principal, como eu já expliquei anteriormente, não é o verbo no passado, é o verbo principal, normalzinho como ele realmente é, mais um complemento, mais. Por que você colocou mais uma interrogação, pessoal? Porque é necessário lembrar que sem interrogação, sem o sinal de interrogação, não existe uma pergunta, não existe uma interrogativa. Então, se fizer a estrutura toda certinha e esquecer desse rapaz bem aqui, a frase inteira está errada, tá? Porque sem o sinal de interrogação, você tem uma frase afirmativa. E se você tem uma frase afirmativa e ela está nessa estrutura de interrogativa, está errado, tá? Então é bom frisar isso aqui. Vamos lá aos exemplos. Praticamente os mesmos exemplos utilizados naquele slide das afirmações. Eu tenho Did Eric work in the old factory near here? Did Gabriela play volleyball with her friends? Olha só o que aconteceu. O did, que antes estava aqui, veio para cá. Trocaram de lugar o sujeito com o did. O work, que antes tinha um ed, eu tiro o ed, por quê? Porque antes ele estava no passado, volta para a forma normal dele. A mesma coisa acontece aqui com play, que tinha um ed, retirei o ed daqui e coloquei a sua forma normal, toda certinha, direitinho. Tudo certo até aqui? Se tiver mais alguma dúvida, pode retornar nos slides, vai parando aí com calma, analisando, tá? E dá para entender direitinho esse assunto, tá? That's all you've got? Unfortunately, yes. É tudo que nós temos aqui nesta aulinha, tá? Bem básico, bem simples, bem tranquilo. Qualquer dúvida aí, vocês analisem o vídeo mais uma vez. Obrigado por assistirem e that's all, folks.